Você, amigo concursando, você, amiga concursando, tem dificuldade de iniciar a sua redação? Então fique tranquilo, tá certo? Fique tranquila. Isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque o parágrafo introdutório é o parágrafo mais importante, minha gente. Então eu preciso, na verdade, pensar um pouco para poder elaborar o meu parágrafo introdutório. Então, claro, ele vai me oferecer um grau de dificuldade muito maior que mesmo dar continuidade a todo o texto, ok? Eu sou o professor Marcelo Braga e neste vídeo eu vou ensinar você como você deve, na verdade, estruturar o seu parágrafo introdutório de forma coerente, de forma escorreta e, acima de tudo, concisa, tá certo? Vou direcionar esse parágrafo introdutório para temas do SEBRASP. Então, você que está se preparando para o concurso SEBRASP vai entender perfeitamente como é que você deve estruturar o seu parágrafo introdutório sem que haja a necessidade de fazer uso dos tópicos no parágrafo introdutório. Não é adequado usar os tópicos no parágrafo introdutório. É muito comum pedir para que o concursando, diante de um tema do SEBRASP, ele apresente na introdução o tema, perfeito? E em seguida, após o tema, ele pontua e diz assim: em vista disso, é essencial que se discorra sobre. E aí sai copiando os tópicos. Isso não é adequado, perfeito? E o que é o adequado, Marcela? Você apresentar o tema de forma correta, satisfatória, e a partir daí desenvolver o seu texto respondendo aos tópicos. Nós vamos aprender isso agora. Vem comigo. Estrutura do parágrafo introdutório, SEBRASP. Como é que eu vou estruturar? Nós vamos fazer uso do parágrafo padrão. E o que é que determina o parágrafo padrão? O parágrafo padrão, ele tem início, meio e fim. Eu inicio com o tópico frasal, desenvolvo o tópico frasal e concluo a ideia do tópico frasal, tá certo? Então eu passo a ter um parágrafo todo coeso, tá? Um parágrafo com coerência e com conteúdo adequado de acordo com o tema. Por quê? Porque algumas informações são essenciais no parágrafo introdutório. Quais são elas? Se eu estou diante de um tema da atualidade, é essencial que eu apresente o tema. Se eu estou diante de um tema específico no estudo de caso, eu tenho que apresentar o tema. Se eu estou diante do tema da atualidade, além de apresentar o tema, eu vou colocar ali o meu ponto de vista, perfeito? Vou ampliar esse ponto de vista e vou concluí-lo, tá certo? Se é um tema específico, mostrar a sua importância e concluir. Se é um estudo de caso, a mesma coisa, tá certo? Então, eu vou sempre entender que o parágrafo introdutório tem início, meio e fim. Vai sempre, no parágrafo introdutório, eu terei um tópico frasal, vou ter que desenvolver esse tópico frasal, independentemente de ser tema da atualidade, específico ou não, tá? E vou concluir. Simples assim. Então, como é que nós vamos proceder? Vamos entender o seguinte. Você vai começar o seu texto daqui por diante com um substantivo. Tá certo? Por quê? Porque o substantivo já é o sujeito. Você já apresenta ali o sujeito. E aí, o seu tópico frasal vai ser o quê? Uma afirmação. Eu vou afirmar sobre o tema. Apresento o tema ali, já afirmando. Depois, eu vou justificar. A justificativa vai ser o desenvolvimento do tópico frasal. E depois eu vou concluir. Vai ser o fechamento da ideia contida no tópico frasal. Simples assim. Perfeito? Vamos pôr isso em prática? Vamos lá. Olha só o tema da Polícia Federal de 2021. E aí, você que está se preparando para a Polícia Federal, ótimo. Então veja o tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Eu não coloquei os textos motivadores, o tema. Perfeito? Aí ele diz: em seu texto, aborde os seguintes aspectos: papel da polícia na garantia do direito à segurança pública, observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia da validade dos atos praticados pela polícia, o desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Pronto, esses são os tópicos. Eu não preciso começar o meu texto dessa forma. Veja só. A atuação da Polícia Federal torna-se imprescindível para a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Em vista disso, vale a pena discutir o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública, a observância dos direitos previstos na Constituição Federal como garantia da validade dos atos praticados pela polícia e o desempenho da função de policial federal, além do respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Eu não preciso fazer isso, eu não disse nada, eu apenas repeti o que estava aí. Introdução não é isso, perfeito? Então, como eu estruturaria? Veja só, nesse parágrafo introdutório, você vai perceber a ideia dos tópicos sem que haja qualquer repetição. E ele vai começar com o substantivo, vai apresentar uma afirmação, vai justificar a afirmação, tá certo? E vai concluir. Veja só. A Polícia Federal iniciou com o substantivo, como instituição, tem como missão garantir à população
o direito à segurança pública de acordo com as determinações constitucionais. Afirmou, justificou. Porquanto cabe a ela, embora atue no combate aos mais diversos tipos de crime, preservar a dignidade da pessoa humana, patrimônio público e privado e, acima de tudo, a vida, sendo imprescindível para o real exercício da democracia. Veja que o parágrafo está completo, tem início, meio e fim. E neste parágrafo nós percebemos que ele apresenta o tema, apresenta o ponto de vista dele, que é exatamente a fundamentação que ele coloca aí, tá certo? E fecha essa ideia, tá? E mais ainda, eu percebo que as ideias dos tópicos estão inseridas no parágrafo introdutório, sem que haja a repetição, ok? Muito bem. Marcelo, eu pude perceber que o parágrafo introdutório está escrito em um único período sintático. É recomendável isso? No parágrafo introdutório não há dificuldade, você pode fazer dessa forma, tanto no introdutório como no conclusivo. No desenvolvimento, não. Nos parágrafos de desenvolvimento é adequado que você faça com mais de um período sintático. Mas veja bem, se isso incomoda, você pode dizer a mesma coisa, tá certo? Um parágrafo introdutório com mais de um período sintático. Pode fazer 2 períodos sintáticos, 3 períodos sintáticos, assim. Olha só, dizer a mesma coisa. Polícia Federal, como instituição, tem como missão garantir à população o direito à segurança pública de acordo com as determinações constitucionais. Cabe a ela, Polícia Federal, né? Olha a coesão aí, embora atue no combate aos mais diversos tipos de crime, preservar a dignidade da pessoa humana, patrimônio público e privado, e acima de tudo a vida. Dessa forma, torna-se imprescindível para o real exercício da democracia. Disse a mesma coisa, tá? Então você pode ficar à vontade, ok? Então o que é que ele fez aqui? Vamos lá? Substantivo, a Polícia Federal. A afirmação tem como missão garantir à população o direito à segurança pública de acordo com as determinações constitucionais. Justificativa, porquanto cabe a ela, embora atue no combate aos mais diversos tipos de crime, preservar a dignidade da pessoa humana, o patrimônio público e privado e, acima de tudo, a vida. Conclusão, sendo imprescindível para o real exercício da democracia. Tá certo? Então, do jeito que você fez aqui, é a mesma coisa aqui, sem problema algum. Vamos a um outro texto. Houve lá os textos motivadores, tá certo? E aí o Sebrasp cobrou o seguinte tema: desastres naturais. Qual é a responsabilidade do Estado? Aí ele vem. Em seu texto aborda os seguintes aspectos: desastres naturais na atualidade, impacto dos desastres naturais na sociedade, a responsabilidade do Estado frente aos desastres naturais. Veja como ele introduziu. Substantivo: a redução de danos advindos de desastres naturais, os quais se encontram presentes em todo o mundo. Aí ele usou aqui a oração adjetiva explicativa. Aí vem agora o quê? Vem agora o tópico. Relaciona-se, que é a afirmação, né? Relaciona-se às ações de governança locais. Então, tudo isso aqui é o quê? É a afirmação dele. Agora ele justifica. Porquanto a função do Estado criar mecanismos capazes de amenizar os prejuízos de uma possível enchente, de um deslizamento de terras ou até mesmo de um terremoto. E aí ele conclui, minimizando, a depender das ações adotadas, os impactos desses acontecimentos. Perfeito? Tudo bem. Agora vamos apresentar mais de um período, parágrafo introdutório com mais de um período, mas dentro da mesma estrutura. Veja cá. A redução de danos advindos de desastres naturais, os quais se encontram presentes em todo o mundo, relaciona-se às ações de governança locais. Ponto. Novo período sintático. Na verdade, é função do Estado criar mecanismos capazes de amenizar os prejuízos de uma possível enchente, de um deslizamento de terra ou até mesmo de um terremoto. Fechou? O último período sintático. É correto afirmar que os impactos desses acontecimentos são inevitáveis. Porém, a depender das ações adotadas, seus efeitos podem ser minorados. Veja só, substantivo, redução de danos. Afirmação, após as intercalações, relaciona-se às ações dos governantes locais. Justificativa, porquanto é função do Estado criar mecanismos capazes de amenizar os prejuízos de uma possível enchente, de um deslizamento de terras ou até mesmo de um terremoto. E aí ele conclui, minimizando, a depender das ações adotadas, os impactos desses acontecimentos. Deixa eu só colocar sem ser em negrito, ou melhor, sem ser em itálico. Pronto. E por último, aqui foi exatamente da Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco, e o tema é ataques diretos e intencionais a hospitais no mundo contemporâneo, crimes de guerra.
Ao elaborar o seu texto, aborde os seguintes aspectos: guerra civil na Síria, símbolo de um mundo em ebulição; ataques a hospitais e às diversas faces do terrorismo, ação internacional no combate aos crimes de guerra. Veja como ele iniciou, vamos lá. Os recentes ataques, olha lá, substantivo, ocorridos na Síria, como o lançamento de gás tóxico e o bombardeio a um hospital em Alepo, evidenciam a prática de crimes de guerra, afirmou. Justificativa, porquanto, ao terem como alvo a população civil, constituem uma violação aos direitos humanitários, exigindo de forma urgente uma intervenção por parte da comunidade internacional com o propósito de não permitir que, em nome da guerra, massacres à população civil sejam tolerados. Então, ele praticou aqui a afirmação, ele iniciou afirmando com o substantivo, né? Depois justificou, perfeito. A justificativa dele vem até aqui, né? Justificou, e aqui ele fechou, olha, concluiu aqui, tá certo? Reduzindo os períodos. Os recentes ataques ocorridos na Síria, como o lançamento de gás tóxicos e o bombardeio a um hospital em Alepo, evidenciam a prática de crimes de guerra. Muito bem? Afirmação. Ponto. Justificativa. Essas ações, ao terem como alvo população civil, constituem uma violação aos direitos humanitários. E aí ele conclui. Em virtude disso, exige-se, de forma urgente, uma intervenção por parte da comunidade internacional com o propósito de não permitir que, em nome da guerra, massacres à população civil sejam tolerados. Perfeito? E aí ele usou exatamente o quê? Substantivo, os recentes ataques. A afirmação evidencia a prática de crimes de guerra, justificativa, porquanto, ao terem como alvo a população civil, constitui uma violação aos direitos humanitários. E, por fim, exigindo, fechou, né? É a conclusão do parágrafo introdutório, exigindo de forma urgente uma intervenção por parte da comunidade internacional com o propósito de não permitir que, em nome da guerra, massacres à população civil sejam tolerados. Então, você deve ter observado, amigo concursando, que não se trata de forma de bolo, pelo contrário, é uma estrutura adequada, correta, perfeito? Então, você deve pôr em prática e, a partir daí, eu tenho certeza que você não terá mais nenhuma dificuldade em preparar o seu parágrafo introdutório, seja para o Sebrasp ou para qualquer outra banca, tá certo? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um like, tá certo? Ajude aí o canal a ascender, tá certo? Compartilhe com os seus amigos e clique aí no sininho também para que você possa receber as nossas notificações. É isso aí. Um grande abraço e até uma nova oportunidade.